Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da potência. Então aqui eu vou falar de 5 propriedades nesse vídeo. Então a primeira propriedade é chamada de multiplicação de potência de mesma base. Então a regra é o seguinte: repete-se a base e soma-se os expoentes. Eu vou simbolizar aqui para a gente entender melhor essa regrinha. Vou colocar aqui o A. Vou colocar o A como se fosse a minha base, o M como se fosse o meu expoente. Ele está multiplicando por uma base igual, que eu vou chamar de A, mas o expoente dele é diferente. Observem que ele tem que ter a mesma base para poder ser aplicado. Então aqui minha base é o A, aqui também minha base é A, aqui meu expoente é M e aqui o meu expoente é N. Então o que me diz a minha regrinha? A regrinha diz que se as bases forem iguais, eu vou repetir essa base e vou somar esses expoentes, M mais N. Então pronto, aqui nós temos um resuminho da nossa regra. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quinta. Observem que as bases são iguais, mas os expoentes são diferentes. Então a regra diz: repete a base e soma-se os expoentes. Somando os expoentes, 5 mais 3 é igual a 8. Gente, a regra diz que eu tenho que somar os expoentes. Só que quando vocês aprenderam sobre os números inteiros, a soma de números inteiros, a gente leva em consideração o sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a menos 2. Ó. Então, a regra de repete a base. Então, para mim fazer essa soma aqui em cima, é só usar o mesmo sinal que está. Quando eu uso o mesmo sinal, eu estou somando. Então, vou usar 4 e o menos 2. Dessa forma, eu já estou somando. Então, 2, 4 menos 2 dá 2. Tá bom? Observação, eu não estou fugindo da regra. Eu estou usando uma regra para resolver números inteiros. É só usar eles com o mesmo sinal. Tá bom? Então vamos ver mais outro exemplo. 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a menos 4. Então, ó, cai na mesma regrinha. Então a regra diz, como tem a mesma base, repete a base e faz o que com os expoentes? Soma-se. Como são números inteiros, eu vou usar o mesmo sinal que está. E aqui, em números inteiros, se os sinais são iguais, a regra diz: eu somo e conservo, ou repito o sinal. Então, 4 com mais 1 dá 5. Então, dá 3 elevado à quinta potência. Agora nós temos a segunda propriedade. A segunda propriedade fala sobre a divisão. Divisão de potência de mesma base. Então, agora eu tenho a mesma base, só que agora é uma divisão. Então vamos ver, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, A elevado a M. Eu vou colocar ele sobre forma de fração, porque fração também é uma divisão, sobre A elevado a N. Então eu estou dividindo a primeira potência dividido pela segunda potência. Então observem que ela tem a mesma base, que é o A, mas o meu expoente é diferente, M e N. Então a regrinha diz o seguinte, ó, vou repetir a base, que é igual, e subtrair os expoentes, M menos N. Ok? Então aqui é a simbolização da nossa regrinha, quando a potência tem a mesma base, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo disso aqui. Exemplo: 2 elevado à quinta
sobre 2 elevado à terceira, ou ao cubo. Observe que nós temos uma divisão em forma de fração, a mesma base, expoentes diferentes. Então a nossa regrinha diz que eu posso, como tem a mesma base, repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3, que é igual a 2, 5 menos 3 elevado ao quadrado, que também é 2. Três elevado à quarta sobre 3 elevado a menos 1. Gente, quando a parte de baixo, no caso, for negativo, é uma regrinha que eu vou passar para vocês, tá bom? Para resolver essa questão direto, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão repetir, no caso a básica é igual, a parte de cima não mexe no sinal, já a parte de baixo, o expoente de baixo, como ele é negativo, isso só quando ele for negativo, quando ele for positivo não precisa. Quando ele for negativo, vocês vão inverter ele. Ó, como é menos, aqui vocês vão colocar mais 1. Dessa forma, vocês já vão estar resolvendo essa questão direta. 4 mais 1 dá 5. Ok. A terceira propriedade da potência, ele fala a respeito da potência de uma potência. Ou seja, eu tenho uma potência que está sendo elevado a uma outra potência. Então a regra é o seguinte, repete-se a base e multiplica-se os expoentes. Então quando ele fala multiplica-se os expoentes, não importa quantos expoentes eu vou ter. Tá bom? Então eu vou repetir a base e multiplicar esses expoentes. Então eu vou colocar aqui numa forma genérica. Ó, tenho a minha base A elevado ao meu expoente M, que por sua vez está sendo elevado ao meu expoente N. Então a nossa regrinha diz, repete-se essa base e multiplica-se esses expoentes, M vezes N. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui 2 elevado ao cubo à terceira, que está sendo elevado ao quadrado. Então, pela nossa regrinha, repete-se a base e multiplica-se os expoentes. 3 vezes 2, que é igual a 6. Letra B. Eu tenho aqui 5 elevado a menos 1, que está sendo elevado a 3, que está sendo elevado a menos 6. Então a regrinha diz, repete-se a base e multiplica-se os expoentes. Então eu vou multiplicar menos 1, que está sendo multiplicado por 3, que está sendo multiplicado por menos 6. 1 vezes 3 dá 3, negativo. 3 vezes 6 dá 18. Negativo com negativo dá positivo. Então dá 5 elevado a 18. É um valor bem alto. Só vou deixar indicado aí. Tá ok? Quarta propriedade. A quarta propriedade fala da multiplicação de potência do mesmo expoente. Agora eu tenho o mesmo expoente. Como fazer? Multiplica-se a base, multiplica-se as bases, no caso, e repete-se o expoente. Multiplica-se as bases e repete-se o expoente. Então, vou colocar aqui também de uma forma genérica. Eu tenho A vezes B, base diferente, mas com mesmos expoentes, M e M. Então, pela nossa regrinha, quando ele tem o mesmo expoente, eu vou multiplicar a base, A vezes B, AB, e vou repetir o mesmo
expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Observem que eles têm o mesmo expoente, a base é diferente. Como ele tem o mesmo expoente, a gente pode multiplicar 2 vezes 5 e colocar um único expoente. 2 vezes 5 dá 10 elevado à terceira. B. 1 vezes 7, 1 elevado a 5. 7 elevado a 5. Então, fazendo direto, 1 vezes 7 é 7 e repete o 5. Ok, esta é a quarta propriedade. Quinta propriedade. A quinta propriedade ele fala da divisão de potência de mesmo expoente. Regra, como é que funciona essa regra? Divide-se as bases e repete seu expoente. Então, no nosso exemplo, aqui eu vou colocar aqui genericamente, vou colocar assim que as bases são diferentes. O A está sendo dividido pelo B, só que eles têm o mesmo expoente, M e M. Então, a regra diz, divide-se as bases, A dividido por B, e repete o expoente. Então, pronto. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos. Tenho 2 elevado à terceira sobre 4 elevado à terceira. Observem que ele tem o mesmo expoente. Então, a regra diz, repete-se a base, ou divide-se a base e repete-se o expoente. 2 dividido por 4, a gente pode deixar em forma de fração mesmo, só faz simplificar. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá meio elevado à terceira. Bom, se der para dividir, vocês dividam. Vamos fazer um exemplo que dê para dividir aqui. 6 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Vou apagar aqui e colocar de uma forma melhor. Só para a gente entender, para não ficar. Coloca aqui. 6 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Então a regra diz, divide 6 dividido por 3 e coloca no único. 6 dividido por 3 dá 2 ao quadrado. Tá bom? Então é isso. Resolver. Então vamos lá, no nosso caso aqui eu só vou aplicar a propriedade, foi isso que a gente viu. Tá ok? Então vamos lá. Aqui eu vou falar para vocês a propriedade e como deve ser feito. Então, observando aqui, 2, 2, 2, ele está multiplicando potência que tem a mesma base. Então, isso é a primeira propriedade. Então, aqui a regra diz, repete-se a base e soma seus expoentes. Por causa do nosso espaço aqui, vamos fazer soma direta aqui, ó. 3 com mais 2 dá 5. A gente não pode esquecer que o 2 aqui em cima do 2 tem um 1. Tá bom? Porque senão vou acabar esquecendo e a conta vai ficar errada. Então 3 com mais 2 dá 5, com mais 1 dá 6. Então daqui dá 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta. Deixa eu só ajeitar aqui. 2 elevado a sexta. Aqui também tem a mesma base, então é a mesma regra. Primeira propriedade, repete-se a base e soma-se os expoentes. Então eu só vou ficar com 1. Eu vou colocar aqui, obrigatoriamente ele não precisa aparecer, mas para melhor entendimento eu vou colocar aqui esse 1. Bom, aqui a letra C também é a primeira propriedade. Então na primeira propriedade diz repete. Eu estou colocando exemplo da primeira propriedade justamente para vocês entenderem aqui, ó. Quando os sinais forem diferentes pela regrinha, subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então tem menos 5 e mais 2. O sinal vai ser negativo. 5 tira 2 fica 3. Ok.
letra D também é da primeira propriedade. Então, a primeira propriedade repete, sinais iguais somam, então dá menos 8. Ok. Letra D, terceira propriedade, multiplicação de potência de uma outra potência. Então a regra diz: repete-se a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4 dá 12. Aqui a segunda propriedade, eu estou dividindo uma potência que tem a mesma base. Então repete a base segundo a regrinha e subtrai os expoentes. Gente, eu falei para vocês que quando embaixo for negativo, em cima não precisa. Se é positivo ou negativo, não vai influenciar muito. Agora aqui embaixo, quando for negativo, eu ensinei vocês a fazerem direto. É só mudar o sinal de baixo. Então, ó, mudando o sinal de baixo, ele é negativo, ele fica positivo. Então fica menos 3 mais 2. Ó, menos 3 mais 2, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto aqui é o 3, vai ficar menos 1. Menos 1. Ok. Aqui também a segunda propriedade, repete-se e subtrai os expoentes. Como aqui é negativo, então eu vou mudar de sinal. Então 2 menos 4, só que 4 fica positivo, fica 2 mais 4 dá 6. Ok. Aqui a letra G é a quarta propriedade. Quarta propriedade, os expoentes são iguais. A regra diz: multiplica-se 2 vezes 7, que dá 14, e repete o 3. Então é isso, gente.